Você está no podcast Conhecimento Empreendedor. Eu sou Christian Costa e hoje vamos falar sobre mentalidade e resiliência empreendedora. Para isso, eu convidei Diego Wildberger. Ele é palestrante, presidente do Lead Futuro e vai falar com a gente hoje sobre esse tema, né? Muito prazer. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer para vocês que estão assistindo a gente aí no YouTube ou no celular ou em qualquer outra rede social que esse vídeo esteja sendo compartilhado. Obrigado pelo convite para estar falando sobre esse tema, que eu acredito que é importante para todo empreendedor. Sim. Mentalidade e resiliência empreendedora, né? Então, a gente poderia... Eu gostaria, na verdade, de começar a gente falando sobre sua carreira de empreendedor, porque uma conversa prévia aqui, eu já vi que você tem um amplo conhecimento em diversas profissões, é dentista, terapeuta. Então, e eu queria que você falasse um pouco da sua carreira e como você chegou hoje, presidente do Lead Futuro, né? E aproveitasse e explicasse o que é o Lead Futuro, né? E o que é o Lead Futuro, enfim. Perfeito. Vou responder por ordem, tá certo? Ok. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, descobrimos ou despertamos uma veia empreendedora dentro de nós. Né? Eu gosto muito de dizer que empreender é diferente de empresariar. Né? Empreender é inovar. Você encontrar soluções e a gente pode sim empreender dentro do negócio dos outros, por exemplo. Tá? Mas desde pequeno eu tive, desde novo, essa visão do que fazer. Né? De correr atrás, de procurar oportunidades, criar oportunidades. Então eu lembro que ali na faixa de uns 12, 13 anos, não, um pouquinho mais velho ali, uns 14 para 15, eu já fazia sites de internet com clientes no Japão, São Paulo, e eu importava CDs da Austrália para vender para meus amigos na cidade do interior. Porque eu morava em Ilhéus, no interior da Bahia. Sim. Então tinha uma banda que a gente gostava bastante, eu importava os CDs dessa banda da Austrália e já vendia para meus colegas. Então isso é empreender. Né? Você procurar levar soluções que o mercado esteja precisando. Né? Empresariagem é uma outra conversa. Você precisa, de fato, desenvolver uma mentalidade diferenciada de empresário, né? De resiliência, de insatisfação com o conhecimento, né? Junto com o espírito empreendedor para conseguir levar soluções e negócios que resolvem problemas do mercado, né? Da sociedade no geral. Certo. E dentro dessa linha aí, eu fui fazer ciência da computação. Foi minha primeira formação. Eu sou cientista da formação. Não cheguei a concluir a faculdade, porque ali com um ano, mais ou menos, eu passei numa faculdade de odontologia, né, e fui estudar odontologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o fato principal que me levou a fazer ciências da computação foi o meu medo de falar em público, foi a minha introversão, porque o pessoal que está assistindo em casa talvez não consiga perceber, né? Nossa, esse cara é introvertido, com medo de falar em público, mas a jornada é longa, amigo. São muito mais longa. De 12 anos aí em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, em terapia. Né? O Abílio Diniz, aí, o grande Abílio Diniz, né, fundador do Pão de Açúcar, falava: se não fosse os 40 anos de psicanálise, eu não teria me tornado o empresário que eu sou hoje. Sim. Então, claro, aqui com você eu estou utilizando uma série de ferramentas que eu acabei aprendendo, colocando em prática aí durante a minha jornada, para conseguir falar com essa desenvoltura. Mas o que me levou a fazer ciência da computação foi principalmente o medo de me expressar, o medo de demonstrar minhas emoções, né, o medo de falar em público, mas eu não estava satisfeito com isso. E a odontologia veio também como um desafio de socialização, porque eu era aquele cara que não chamava a menina para dançar. Ficava na festa segurando a latinha de refrigerante, e a odontologia, amigo, é o que mais tem é mulher. Então... então quer dizer que por isso que o seu guia de curso era esse, né? Então, assim, eu precisava me desenvolver, mas o guia do curso foi meu irmão, né, que queria ser dentista, e eu fiz odontologia para motivá-lo. Né? Legal. Quando eu passei na faculdade, eu perguntei pro meu pai e minha mãe na época, falou: cara, eu tô fazendo ciência da computação, para ser para odonto, o que é que eu faço? Não, você passou, você vai cursar. Né? Então foi mais para inspirar meu irmão. E lá dentro os desafios vieram surgindo, né? E eu fui procurando me desenvolver. Dentro da odontologia, eu, mais uma vez, o espírito empreendedor. Né? Esse quando pega, não larga mais. Infelizmente, nenhuma faculdade prepara o profissional para empresariar. Nenhuma. Né? Nem economia, nem administração, nenhuma prepara o empresário, o profissional, para empresariar.
Tá? Então, dentro da odontologia, eu como sempre tive essa visão, trabalhei, antes de fazer odontologia, ainda como ciência da computação, trabalhei na multinacional, né, de produtos naturais, na odontologia e na parte comercial, na parte de vendas e treinamentos. Né? Enquanto eu estudava odontologia, eu prestei alguns serviços também como terceirizado para Petrobras e para TIM, desenvolvendo sistemas. Então eu tive contato com alguns profissionais que não são somente da área técnica, mas também da área gerencial, da área de Sim. liderança, né? E ali, estudando odontologia, eu percebi que havia uma demanda de mercado que ninguém estava explorando, que era o paciente com medo de dentista. Tá. Então eu falei, caramba, o que acontece aqui? Ninguém cuida desse paciente. Não chega somente uma boca, chega um indivíduo. Então, se eu atender, me especializar para atender pessoas com medo de dentista, com traumas de dentista, com ansiedade, com fobias de agulha e de sangue, eu vou me destacar no mercado. Perfeito. Você identificou aí uma demanda, uma demanda, um necessidade. problema, né? Um problema a ser resolvido. E todo negócio, ele se torna bem sucedido a partir do momento que você identifica um problema no mercado e você encontra uma solução para ele. Né? E diferenciação, né, é algo que só você faz daquela maneira, né, que faz com que as pessoas gostem do serviço e indiquem para você. É isso que vai te diferenciar no mercado. Exatamente. Né? Então eu fui me especializar em ferramentas da área da psicologia, né? Hipnose clínica é a minha principal, eu adoro, né? Quem colocar no YouTube aí, no Google, Diego Wildberg, a hipnose vai me encontrar, né? A hipnose associada à odontologia, né, é uma excelente ferramenta para controle de ansiedade, de fobias, melhora do sistema imunológico, controle de sangramento, anestesia. Então, atendendo esse público, como eu ficava muito restrito na odontologia, somente com os conhecimentos da hipnose, eu corri atrás das ferramentas da psicologia também. Certo. Então, todas as áreas da psicologia que você puder imaginar, eu acabei em estudar psicanálise, psicologia junguiana, cognitivo-comportamental, pós-graduação em psicologia positiva, filosofia, que é a mãe da psicologia, né, teologia, espiritualidade, porque a cabeça vai abrindo e você vai querendo saber. Quanto mais você estuda desenvolvimento humano... Então, o empreendedor, ele é curioso por natureza. Exato. E quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. É verdade, verdade. Meditação, enfim. Então, isso aí me levou para uma área do desenvolvimento humano, né, que me levou a dar treinamentos em Portugal, para médicos, dentistas e psicólogos portugueses, dentro da Faculdade de Lima, no Peru, também para médicos, dentistas e psicólogos peruanos, né, no Chile, na maior rede de psicologia do Chile, e nos Estados Unidos. Certo. Tá? Sempre para nativos, nunca para brasileiros imigrantes. Né? E aí, todo esse trabalho voltado para gestão emocional, porque aí eu já não atendia mais somente como dentista, mas também como terapeuta e como mentor de gestão emocional, eu passei a dar também mentoria para alguns executivos que atendiam aí o Spotify, Tramontina, XP Investimentos, Banco do Brasil, Stone, né? Entre outros, Nubank, entre outras empresas. E isso foi o que me levou a montar depois uma startup, né, voltada em telemedicina e teleconsulta, e esse know-how, né, conheci aí o Mário Dantas, que é presidente do LEAD, conheci a Agna, que é presidente do LEAD Saúde, tá? E a Agna falou para Mário, olha, Diego tem uma bagagem bacana de gestão, de empreendedorismo, e eu acabei aí assumindo o cargo de liderança do LEAD Futuro. Né? Explica pra gente o que é o LEAD. O LEAD é o maior grupo de líderes empresariais do Brasil hoje. Tá? 55% do PIB nacional privado está dentro do LEAD. Nossa. Tá? É muita grana. Se o pessoal resolver fazer uma greve, o país para. É verdade. Verdade. Tá? Então, 55% do PIB nacional privado hoje está dentro do LEAD, que é um grupo que foi criado, fundado por João Dória, né, que é ex-governador e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Perfeito. que quando ele se envolveu, na verdade, com a política, ele resolveu se afastar do grupo, né, porque o LEAD ele não é uma associação de classe, não é nada, é um grupo de negócios, é um grupo de empresários visando negócios para desenvolver o país. Perfeito. Okay? Então, quando ele entrou na política, se candidatou ali, foi eleito prefeito e governador, ele se afastou para que não haja um envolvimento político com o LEAD. Né? Tem o Paulo Cavalcante, presidente da ACB aqui na Bahia,
da Associação Comercial da Bahia, Sim. ele fala que o empresariado ele é suprapolítico, né? Ele está acima da política. Afinal de contas, a política está aí para executar algumas demandas e necessidades para que o empresário possa construir o país. Perfeito. Né? E o João Dória, acredito que ele compartilha da mesma visão. Né? Então ele criou esse grupo, né, que a gente carinhosamente chama o LEAD de Lidão, né, porque para você fazer parte desse grupo, você precisa ter um faturamento na casa de 6 dígitos, né, anuais. E aí o Lidão ele tem algumas vertentes, tem algumas verticais, que são para empresários de menor porte. Né? Menor porte que eu falo não significa que ele tem um faturamento pequeno. Não, no Lead Futuro nós temos pessoas que têm faturamento de 12 milhões. Né? A gente tem aí a empresa de limpeza pública, a Sotero, né? Um dos diretores da Sotero faz parte do Lead Futuro. Ou seja, não está relacionado ao faturamento, e sim a temática ou a proposta. Faixa etária, sim. Né? E tudo mais. Então, a gente gosta muito de dizer que o Lead Futuro são os aspirantes ao lead. Né? Aqueles que estão crescendo, estão se desenvolvendo, têm a mente aberta, empreendedora, né? São agregadores, né? Partilham ali dos mesmos princípios e mesmos valores para que juntos possam construir negócios e, claro, riqueza, impactar a sociedade, né? De forma positiva e lá na frente também fazer parte do Lidão. Como se fosse uma base, né? Como se fosse. Assim como o Lead Saúde, o Lead Mulher, né? Outros estados têm outras vertentes. Né? O Paraná agora abriu o Lead Governança. Né? Eles abriram o Lead Governança. Em junho, a gente vai estar abrindo em Luiz Eduardo Magalhães, aí, o Mário Dantas, que é presidente do Lead Bahia, né? Vai estar abrindo a vertical aí do Lead Agro, né? Que é aí voltado para todo mundo da área de pecuária, agronegócios e tudo mais, né, que é uma região bem desenvolvida nessa área. E, claro, nada impede do membro do Lead Futuro fazer negócio com o Lead Agro, fazer negócio com o Lead Saúde. Não, na verdade, é uma coisa só. É apenas para segmentar e organizar de acordo com os interesses. Porque muitas vezes os temas, os palestrantes, as questões que serão abordadas dentro do Lead Agro, muitas vezes não sejam de interesse do Lead Saúde. Ou do Lead Mulher. Então, as verticais permitem que a gente especifique ali o conteúdo que está sendo compartilhado, que é outro pilar aí do Lead, né? Que é geração de negócios, relacionamentos e conteúdo de valor. Pronto, né? Esse seria um tripé, né? No caso do Lead. Geração de negócios. Geração de negócios. Ou seja, você acaba construindo um network muito interessante, né, para o seu negócio. Relacionamentos saudáveis. Sim. E compartilhamento de informação de valor. Ótimo. Então, vamos dizer que, assim, fazendo aqui um apanhado da sua carreira, né, até onde o que você hoje está, né, está exercendo a presidência aí do Lead Futuro, o que você tem a dizer, por exemplo, sobre, tem pessoas que falam assim, estudei fiz uma determinada faculdade, não concluí. Aí depois fui fazer algo totalmente diferente. Ou seja, tudo que se faz realmente é uma construção que não deve ser que deve ser levada em consideração na construção do empresário, do empreendedor. Ou seja, tudo que você viu, alguma coisa se joga fora, ou tudo se aproveita. E como é que você faria essa correlação? Assim, se tem algum exemplo que você pode dizer assim, poxa, quando eu resolvi um determinado problema, muito por conta da minha mentalidade, ou de algo que eu aprendi num curso que eu não, em tese, não tinha nada a ver. Christian, eu gosto muito de um termo chamado inutilterapia. O que é inutilterapia? Inutilterapia é você fazer algo aparentemente inútil, que naquele momento talvez você não precise para nada, mas que no futuro possa abrir portas para você. Com o motivo de ser curioso para desenvolver uma nova habilidade e gerar conexões com pessoas de um mundo que você não pertence. Então, legal. Antes da pandemia, uma das coisas que eu fiz foi fazer curso de fotografia. Foi fazer curso de color grading, foi fazer curso de edição de vídeo. Isso não tem nada a ver com a minha área. Eu fiz por curiosidade, eu fiz para desenvolver habilidades, eu fiz para conhecer pessoas. E quando veio a pandemia,
todo aquele conhecimento que eu adquiri de forma, entre aspas, inútil ou despretensiosa, precisou ser utilizado para gravação e edição de cursos online, né, para poder manter os negócios funcionando. Perfeito. Eu não acredito que conhecimento a gente esquece. Tem muita gente que não conclui uma faculdade e quer esquecer tudo que aprendeu para começar um novo ramo. Não, traz aquele conhecimento com você. Tá? Eu fiz ciência da computação, foi a minha primeira faculdade. Foi trabalhando com programação, fazendo software, sistemas, que eu consegui também custear ali parte da minha faculdade, né, enquanto eu trabalhava ali como terceirizado da Petrobras e da TIM desenvolvendo software, sistemas. Né, quando nem existia smartphone ainda, a gente usava ali, a gente utilizava ali, era o Nokia E63, o BlackBerry. E os sistemas, né? Qual era? Java, né? Tudo Java. Em Java. Programava tudo em Java e C++, né? C e C++. Então esse conhecimento, quando eu migrei para odontologia, ele se manteve, porque eu passava a faculdade toda durante o dia, estudando saúde, e à noite desenvolvendo tecnologia. Né? E final de semana desenvolvendo tecnologia. Então era puxado. Olha no que isso vai dar, né? Então, olha no que isso vai dar, porque você vai chegar lá, né? E aí, tudo isso me leva a cuidar de um paciente que tem medo. Né? Então, com necessidades emocionais, psicológicas, com a necessidade do autoconhecimento. E empresários também assim, adultos com comportamentos infantilizados, necessidades emocionais infantilizadas, precisando de suporte e direcionamento. Quando eu fui atender os executivos, eu não esqueci o conteúdo que eu adquiri na odontologia nem na tecnologia. Perfeito. Certo? Veio pandemia. No Brasil foi autorizado, né, ou reconhecido o uso da telemedicina ou teleconsultas, porque foi algo que surgiu como demanda e necessidade na pandemia. E aí eu abro uma startup de telemedicina, que envolve tecnologia, saúde e todo o conhecimento de gestão e empreendedorismo que eu fui desenvolvendo durante a minha carreira. Perfeito. Né? Então seria uma jornada, né? Vamos colocar aqui, é mais uma jornada mesmo, onde você tem vários conhecimentos que vão se concatenando e te levando para um caminho. Exatamente. Não é? Eu gosto, tu tem aquela palavra, né? Os resultados, até clichê falar essas palavras de impacto, assim, né? Mas o conhecimento o resultado que você ainda não tem é resultado do conhecimento que você ainda não adquiriu. Muitas vezes as pessoas acreditam que o conhecimento que ela não adquiriu é técnico. Muitas vezes não tem nada a ver com a área dela. Muitas vezes tem a ver com saber sobre posicionamento de imagem, sobre desenvolvimento de produtos, às vezes tem a ver sobre vestimentas, tem a ver sobre linguagem corporal. Controle emocional. Controle emocional. As emoções, né? Sim, esse é um ponto que aproveitando que você tem amplo conhecimento nisso, né? Eu tenho também, vamos dizer, que uns 20 anos aí de empreendedorismo. E pude perceber que o fator emocional, ele é preponderante. Sim. Porque você pode ter o conhecimento técnico, você pode fazer MBA, você pode fazer vários cursos na área de liderança, na área de empreendedorismo, mas se você pega todo esse conhecimento e não tem um controle adequado para o controle emocional ou a comunicação, você não consegue transformar esse conhecimento em valor. Então, eu sempre recomendo, assim, sabe, às vezes eu faço consultoria para algumas empresas, muitas, às vezes passando por dificuldade financeira, passando por problemas, e eu sempre começo assim, sempre abordando essa questão emocional. Porque não adianta nada a gente estar prestando consultoria, dizendo o que precisa fazer, mas se a pessoa procrastina, se ela procrastina, existe alguma coisa emocional, existe alguma coisa por trás disso aí. Sim. O dinheiro que se gasta numa empresa, ou pessoa, a gente mesmo, né, é emocional. Sim. Então, se a gente não está com as emoções bem correlacionadas ou bem estruturadas, isso fatalmente vai, vamos dizer assim, vai impactar a empresa. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais da importância
do empreendedor tratar das suas emoções? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a saúde com um equilíbrio em 5 pilares, né? O pilar espiritual, social, físico, emocional e financeiro. Então, o equilíbrio dessas 5 áreas permite com que você construa aí uma vida saudável, uma vida sem problemas, ok? E aí eu começo a desconstruir isso. É possível viver sem um lado espiritual? Talvez, né? Os ateus que não acreditam em Deus, para ele é tranquilo. Estou vivendo aqui minha vida, eu sou 100% responsável pelo que eu faço, e a história de Deus não existe. Eu, particularmente, acredito em Deus. Sim, eu também. Acredito em Deus, e leio a Bíblia ali sempre, né? Estou procurando ali me direcionar, faço as minhas meditações e converso com Deus o tempo inteiro. Para mim é importante, mas para alguns não é, então não é essencial para se viver. Social. É importante, de fato, ele ter um peso relevante na vida, ou a gente consegue se isolar? Consegue. Né, e desenvolver ali algumas atividades durante um determinado tipo de tempo? Conseguimos. Sim. A parte física, a gente consegue deixar de cuidar do físico? Consegue. Também consegue. Tem gente aí que vive à base de Coca-Cola e Sem McDonald's dúvida. E não tem problema de saúde nenhum. Tem o Keith Richards, né, que é o guitarrista ali do Rolling Stones. Sim. No dia que ele parar de tomar uísque e fumar, eu acho que acontece alguma coisa. Para de tocar, né? Tem alguma coisa estranha, né? Mas, cara, se a gente não cuida, e aí a gente vê assim, o espiritual como um telhado, o social e o físico como as colunas, o emocional e o financeiro como fundação. Você até consegue viver sem o emocional, mas você precisa ter um financeiro bem organizado para poder recuperar o teu emocional e você conseguir reerguer essa casinha. Porque se você perde o emocional e perde o financeiro, que é o que garante tua dignidade, você acaba precisando de alguém para bancar tuas contas. Então, para você recuperar a dignidade, se estabelecer emocionalmente para conseguir se reerguer. Né? Não que dinheiro seja a coisa mais importante do mundo, não é isso que eu estou dizendo, mas é o pilar principal que sustenta a vida. Então, o trabalho nessa base emocional e nessa base financeira é de extrema importância para qualquer empreendedor, qualquer empresário ser bem sucedido dentro daquilo que ele considera como sucesso. O financeiro vai vir através do trabalho, né? Sim, o financeiro vem através do trabalho, mas também vem através de uma inteligência emocional de como gerir seu dinheiro. Exato. Aquela continha de padeiro ali que a grande maioria não faz. Né? Saber diferenciar aí o que é meu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa e por aí vai, né? Geralmente é tudo uma mistureba, principalmente no início que a empresa está começando, aí que é tudo misturado mesmo. Depois, para separar, é um desafio, mas não tem outro caminho. Né? Então, assim, a falta de gestão emocional, a falta de autoconhecimento, vai fazer com que esse empresário não saiba lidar com o dinheiro, não saiba entender o impacto das emoções dele no físico dele, não vai conseguir entender ou se relacionar melhor com parceiros, clientes, sócios, funcionários e por aí vai. Tá? E ele não vai entender, e aí pode ser questionável por alguns, a necessidade de você ter uma cobertura espiritual para tudo isso. Porque se você não está em paz com você, nada disso dá certo. Né? Então, você entender essa questão da importância do desenvolvimento, autoconhecimento, que agora que estão se abrindo os olhos para isso, porque antigamente era considerado frescura. Vou ali tomar uma cerveja, dar um mergulho no mar e tá tudo certo. A pandemia, ela escancarou essa necessidade, né? Essa necessidade, cara. Escancarou mesmo. Por quê? Porque, infelizmente, os números de ansiedade, depressão burnout, estão subindo cada vez mais. Né? Depois da pandemia, mais do que dobrou esse número. Né? Hoje, já tem um novo termo, que é o burn-on. Né? O burnout é aquela pessoa que ela está ali no limite dela de trabalho, de assédio moral dentro de trabalho, de autocobrança, e ela afasta do trabalho. O burn-on é aquele que, mesmo com tudo isso, ele não consegue deixar de trabalhar. Então é o workaholic total, e se afastar do trabalho é o que faria mal para ele.
né? E isso também está levando os níveis de estresse e doenças físicas, imunológicas de forma absurda. Né? Então, a pandemia veio para mostrar que, sim, é importante levar essa atenção para dentro das empresas, e as empresas que não conseguirem adaptar a sua cultura organizacional e não conseguir desenvolver emocionalmente os seus liderados, os seus colaboradores, vai fechar. Vai fechar. Porque hoje o que motiva as pessoas não é mais a questão do ganho financeiro. É a missão que ela participa, é se ela é pertencente, se ela se sente pertencente, é se ela é protegida dentro daquele ambiente, é se ela é reconhecida dentro daquele ambiente, porque o colaborador ele procura tudo que o empresário não tem. Estabilidade e segurança. Exato. Por isso que eu digo assim, ó, como é que o empresário, vamos dizer assim, o empresário cuida dos funcionários, entre aspas, né? Cuida se preocupando com essas questões, né? No ambiente corporativo adequado, né? E quem que cuida do empresário? Então. E aí? Então. Porque é uma vida onde você se doa, na verdade. Sim. O empresário, ele faz tudo em prol dos clientes e dos funcionários. Exatamente. E quem que cuida dele? Boa pergunta. O empresário que tem uma mentalidade direcionada para cuidar de pessoas, ele busca autodesenvolvimento. Porque qual é a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento? É que não é algo que vai te trazer um resultado mensurável a curto prazo. E o empresário, ele está acostumado a funcionar com o comércio. Sim. É o comercial funcionando. Tem que bater meta. Nós temos números. Tem que estar rodando. Né? Quais foram os números de hoje, os números de ontem, me dá o relatório, abre o BI. Vamos ver como é que está o desenvolvimento disso aí. No autoconhecimento não existe isso. O autoconhecimento não é mensurado de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Eu estava conversando com uma mentorada minha essa semana, e ela falou assim, nossa, Diego, tem uma frase que você me falou há um ano atrás que me incomodou muito. Hoje eu consigo entender. Hoje ela faz sentido para mim. Um ano. Então, dentro do autoconhecimento, dentro do desenvolvimento pessoal, dentro da gestão emocional, dentro das nossas descobertas, né, das nossas sombras, dos nossos escorpiões que estão guardados lá dentro, leva um tempo para as fichas, muitas vezes, girarem. A gente recebe um livro, começa a ler o livro e fala, cara, que livro chato isso. Mas passa 6 meses, você pega o mesmo livro e fala, como é que eu não li esse livro antes? Exato. Esse é o desenvolvimento pessoal. E para o empresário, ele não consegue enxergar valor nisso, porque demora, às vezes, muito tempo para trazer o retorno. Até ele conseguir implementar, né, no dia a dia da empresa, até para conseguir fazer tudo que ele leu, né? Exatamente. Transformar isso, o que ele leu, na prática, realmente leva um tempo. Leva um tempo. E aí, eu gosto muito de dizer assim, para arrumar tem que bagunçar. Sim. Na hora que você começar a trabalhar a questão emocional do empresário, você tem que estar trabalhando com a pessoa muito bem preparada para que não desorganize e não desestruture tudo. Perfeito. Porque precisa organizar a casa, um guarda-roupa, você vai arrumar, você tem que tirar tudo de dentro, a cabeça da gente é igual. Né? E com cuidado, né? com percepção, né? com como é que eu posso dizer assim, com faro, né? Para saber identificar, eu não posso mexer nisso agora, não é o momento de mexer nisso, porque senão eu vou desestabilizar a empresa, posso desestabilizar a família, né? E o custo disso é muito alto. Sem dúvida. Então, junto com o empresário, a gente vai observando quais são os objetivos dele em relação à empresa, quais são os objetivos da empresa, qual é o impacto que isso gera, de repente, para a família dele, né? E aí trabalhar a mentalidade dele, trabalhar as crenças, porque quer queira, quer não, as realidades se misturam. Sim. Né? A realidade que você tem dentro de casa é a realidade que você tem dentro da empresa. Você é empreendedor 24/7. A forma como alguém lida com os filhos é a mesma maneira como lida com os funcionários. Lida com a esposa ou com o marido é como lida com os sócios. Né? E com os parentes é como lida com os clientes. Né? Então Bela comparação. Boa comparação. Essas realidades estão misturadas, cara. Então, quando você começa a arrumar a casa, você começa a mexer com relações, você começa a mexer com a tua família, a estrutura familiar, com familiares. E aí sempre tem, em qualquer transição, tem um momento de instabilização, daquele momento de adaptação. Então, o que acontece? O empresário ele precisa girar a chavinha e entender
o valor que é o autoconhecimento, Sim. que é Exato. informação. Né? Por quê? Cara, informação a gente não perde, a gente pode perder tudo. Sim. Mas, a partir do momento que a gente pegou informação, conhecimento, a gente consegue reconstruir tudo de novo. Né? E, às vezes, até melhor do que era. Então, o empresário, quando fala assim, quem cuida do empresário? A pergunta que eu deixo é, eles se deixam ser cuidados? Existe a mentalidade de investir em conhecimento, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, para que os negócios prosperem, ou é custo? Porque se for visto como custo, ninguém vai cuidar dele, porque nem ele permite. Quando a gente entra e percebe alguns programas, e isso se escancarou durante a pandemia, né, você pegar alguns profissionais com know-how, com conhecimento, e você, para ter o conhecimento daquele cara, ou pelo menos para ter 1% do conhecimento daquele cara, você tem que investir 150 mil, 200 mil, 300 mil reais, às vezes até muito mais do que isso, para você estar perto dele, para você pegar aquela, entre aspas, aquele pulo do gato. A grande maioria dos empresários não entende o valor disso. E às vezes, um programa até mais acessível do que isso, ele acha que é caro, porque o resultado não é imediato, é a longo prazo. A longo prazo. Né? E aí vem entender também que um trabalho desse que é feito, né, e eu digo porque eu também fiz investimentos nessas cifras, tá? Trabalhos dessa forma não são pontuais, é um acompanhamento que você vai ter tendo ali por um ano, no 6 mínimo, meses, para você começar a perceber aí pequenas mudanças. Mas quem não tem recursos como este, né, pode também, não é desculpa, porque tem livros, tem livros que foram escritos por essas pessoas que você vai modelar, né, que você vai, se tem uma pessoa que você acha valor, que pode te ajudar nisso, vai ver, tem livro lá, fala sobre a vida, tem biografia, tem normalmente essas pessoas estão nas redes sociais falando diariamente sobre os assuntos que elas dominam. Exato. Então, você vai modelando ali. Então, não é desculpa, você que não tem dinheiro aí para pagar um curso né, com grandes nomes, você tem livros escritos por eles de 20, 30 reais. Então, não é desculpa. E se não tem livro, no YouTube tem audiobook. Audiobook, exatamente. Não gosto de ler. Né, cara, bota o audiobook. Assistir o podcast dele. Assistir o podcast. Que é o que não falta, né? Mas aí é uma coisa interessante agora, Christian. E quem não tem audiobook? A história daquele cara que não tá no audiobook, que não tem um podcast. Eu gosto muito de dizer assim, os grandes empresários de hoje leram clássicos de 50 anos atrás. De 40 anos atrás, clássicos bibliográficos e livros, muitas vezes, ditos de cabeceira, que a grande maioria não lê porque virou clichê. Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, O Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionário, Quem Pensa Enriquece. As pessoas olham para esses livros e falam Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Já tá batido, não vou ler e tal, não sei o quê. Não, cara. Todos os empresários bem-sucedidos que eu atendi, né, e que eu conheço, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, a Bíblia, Segredos da Mente Milionária, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, O Homem Mais Rico da Babilônia. São livros de cabeceira. Eles estão lendo aquilo ali o tempo inteiro. Porque às vezes vira uma chave, relembra um conceito. Isso volta para ler novamente. Vai ajudando os negócios. Pode fazer propaganda de site aqui? Pode. Fica à vontade. Quando eu era estudante de Ciências da Computação, eu já percebi a necessidade de desenvolver outros conhecimentos. Tá? E naquela época, ainda como estudante, eu não tinha verba para poder investir em treinamentos, autoconhecimento, nada disso. E eu descobri um site, isso eu estou falando de 2002, 2003, né? Lá mais ou menos 2005, talvez, 2007, eu descobri esse site, né, que é primecursos.com.br. Legal. Que é um curso, é um site que existe desde aquela época. Nossa. De cursos gratuitos. De todas as áreas que você puder imaginar. Agora, não tem vídeo. São todos os cursos por escrito. Então você tem que ler bastante. Claro que depois da pandemia, alguns cursos eles acabaram criando videoaulas. Certo. Mas, cara, você tem curso de manicure, de coxinha, de administração, de gestão de pessoas, de contabilidade, noções básicas de informática.
Pense em todos os setores que você tem dentro de uma empresa, da parte de marketing, finanças, gestão, né, estratégia, atendimento ao cliente, tudo isso você tem lá de forma gratuita. Né? Então, o fato de dar desculpa, né? Eu não tenho dinheiro, cara, é só saber procurar no lugar certo, né? Ser um pouquinho curioso, porque o empresário, o empreendedor, eu gosto de dizer sempre, ele precisa ser inconformado com o conhecimento que ele tem. Ele tem que estar sempre achando buscando... que mais precisa de mais. E eu diria, eu complementaria isso que você está falando com a necessidade dos ambientes. Porque assim, eu gostaria de falar sobre, assim, complementando duas coisas. Como eu falei aqui, o conhecimento, ele precisa de duas coisas para você conseguir transformar esse conhecimento em realidade. Então, um seria o controle emocional, na minha opinião, lidar com essas questões emocionais, espirituais. E a segunda, além do controle das questões emocionais, espirituais, um ambiente que você frequenta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você pode adquirir conhecimento, você pode se modelar em outros empresários, pessoas de sucesso, inclusive não só pessoas de sucesso, mas também se você não tem condições de pagar um curso ou uma mentoria, participar de um mastermind com alguém, você pode usar um empresário, um amigo seu, que naquela área ali você vê que ele pode te ajudar. Então não precisa ser necessariamente os grandes nomes, como Flávio Augusto, etc. e tal. Pode ser outros empreendedores da sua família, ou vizinho, né? E como é que o ambiente ele interfere na construção desse empreendedor? Eu gosto de dizer o seguinte: a nossa realidade é construída por aquilo que está diante dos nossos olhos e o alcance dos nossos ouvidos. Perfeito. Então, se o que você está vendo e ouvindo não conversa com a vida que você deseja construir, você está no lugar errado. Se o que você está vendo e ouvindo não contribui para melhorar os seus resultados como pessoa, como profissional, como empresário, familiar, você está no lugar errado. Então, você tem que perceber o seguinte, é essa questão do questionamento. As pessoas que eu estou me relacionando, as coisas que eu estou vendo de forma direta e nas entrelinhas, principalmente, são congruentes com o estilo de vida e com os resultados que eu quero construir? Se não for, procure mudar. Ah, Diego, mas eu não sei onde essas pessoas estão. Procure mudar. Começa por onde? Frequentando ambientes. Perfeito. Ah, Diego, eu não tenho como pagar um almoço no restaurante X. Vá e beba uma água. Mas vá. Porque a nossa mente, o Ferreirinha é ex-presidente do grupo LVMH, que é detentor aí, não sei se vocês conhecem a LVMH, mas com certeza essas marcas vocês conhecem. Moët Chandon, Louis Vuitton, né, Hermès, né, e várias Rolex, várias outras marcas de luxo fazem parte do grupo LVMH. E o Ferreirinha foi o presidente mais jovem no mundo do grupo LVMH aqui no Brasil. E ele tem uma frase sensacional que ele fala o seguinte: o paladar não retrocede. Todas as vezes que você experimenta algo melhor do que aquilo que você está acostumado, dificilmente você vai aceitar menos do que aquilo. Você pode até tolerar de forma momentânea, mas você não aceita e dá o seu melhor para voltar para o patamar que você estava. Ou maior. Então, caramba, você não pode pagar um almoço no restaurante, um jantar, vai, peça um suco, peça uma Coca-Cola, mas comece a respirar dentro daquele mesmo ambiente. É óbvio que aí vem também a questão do marketing pessoal. Né? Dependendo do ambiente que você esteja frequentando, você também tem que estar vestido de acordo, né, com aquele ambiente. Mas tudo isso é construído. Então comece a ver. Né? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo e uma vez eu perguntei para ele assim, qual que é seu sonho? E ele respondeu, meu sonho é uma BMW 320i branca. Ele sabe exatamente. Cara, mas por que sonho?
Meta, a gente tem que saber exatamente como é que é. Legal. Eu quero montar uma empresa, eu tenho que saber quantos funcionários eu quero, quantos clientes eu quero, quem que eu vou estar atendendo, tem que ser específico. Ele falou, meu sonho é ter uma BMW 320i branca. Eu falei, já viu alguma? Ele falou, não. Eu falei, como é que o cara tem um sonho? Nunca viu. Ah, Diego, só vi por revista. Nossa. Eu peguei ele e levei dentro da loja da BMW. Ele entrou chorando. Sério, velho. A gente passou 3 horas dentro da loja. Ele sabia os motores de todos os carros e modelos da BMW. Eu não sei a metade do que ele sabe. Tá? Eu só malmente sei os modelos, né? Eu sei que é BMW, mas isso aí, qual é a diferença da 320 para 420, amigo? Eu não tenho, da 320 para 320i, eu não tenho a mínima ideia. O meu negócio é dirigir o carro. gosto, mas entender essa especificidade, não entendo não. Cara, ele chorou ali dentro. Legal. Né? E ali eu perguntei, entra no carro? Ele falou, não, eu já vi. Ele não aceitava entrar no carro, porque a mentalidade, ele não está acostumado com aquele ambiente. Entra no carro, cara, mas vai sujar. Não, tá aqui para isso. E aí eu tive que pegar no carro para ir desenvolvendo a mentalidade dele, para ele ir acostumando com aquele ambiente. Quando ele entrou no carro, ele entrou no carona. Uma pessoa que sonha ter o carro não senta no carona. Ele senta no volante, cara. Ele quer sentir o carro. Sentir o carro, é. Eu falei, peraí que eu vou dar um jeito nesse rapaz. Tá muito resistente. Né? E aí eu conversei com o vendedor de lá, Fábio, eu lembro muito bem na época. E o Fábio trouxe o carro de test drive. E era uma 320i branca. Com banco creme e tal. E quando ele viu aquilo, ele ficou, cara, ele começou a chorar e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, vamos ali. Entra no carro. Dá uma volta. Vamos dar uma volta. Mas ele foi dar uma volta no carona. Quem foi dirigindo foi eu. Por quê? Porque ele não sentiu, ele não sentou no volante. Então, na cabeça dele, ele estava onde ele merecia, que era no carona. Eu fiz o test drive com ele, testei motor, reduzi marcha, ultrapassagem, o que você puder imaginar com o carro. Mas na volta eu parei num terreno baldio, virei para ele e falei, desce. Porque você não merece estar aí, não. Ele, como assim? Eu falei, desce que você não merece estar aí. Ele desceu do carro, eu desci, dei a volta, entrei no carona, fechei a porta, virei para ele e falei assim, se você não levar o carro de volta, a gente vai dormir aqui. E eu não tenho problema nenhum em dormir dentro do carro, amigo. Ele voltou chorando. Nossa. Né? A partir daí, se você pegar uma fotografia dele há 2 anos atrás e encontrar com ele hoje, você fala, não é a mesma pessoa. Porque eu comecei a trabalhar... É de arrepiar essa história, viu? Assim, cara, fica eu tô todo arrepiado. E o depoimento dele já me fez chorar algumas vezes. Você pega ele lá atrás, um menino que usava... Um menino não, porque ele tem 27 anos. Mas andava para cima e baixo com uma camisa de malha, uma bermuda moletom e de chinelo. E hoje é um cara que você olha para ele e você é um empresário. Bem posicionado, bem cuidado, cabelo cortado, bem vestido, sabe conversar. Então, o que foi que eu fui fazendo com ele? Eu fui inserindo ele em ambientes e direcionando ele, mudando a mentalidade dele aos poucos, para ele não tomar um choque e acreditar que ele nunca vai chegar lá. Certo. Ele já tinha essa mentalidade, né? Que era fracassado, que nunca ia ter, que era impossível ter, que ele nunca conheceu ninguém. Então levei ele para experimentar vinho e conhecer um pouquinho de vinho. Levei ele para um ambiente para ele conhecer. Aqui em Salvador a gente tem um restaurante muito bacana que é parceiro nosso, que é o Lativian. Sim. Levei ele para o Lativian para tomar um bourbon e fumar um charuto. Né? E aí ontem ou anteontem ele falou assim, cara, minha mãe veio dizer que meu bisavô fumava charuto. Então olha que legal essas histórias, né? Então, eu penso assim, o ambiente, as pessoas que a gente se relaciona, né, o que está diante dos nossos olhos, ao alcance dos nossos ouvidos, determina a nossa realidade. Nossa. E o lead... Isso é muito forte, viu? E o lead mas é? Assim, eu diria que se alguém assistir só apenas esse trecho, claro, tem muita coisa aqui que a gente vem falando e tal, mas se assistir apenas esse trecho aqui, já muda a vida. Cara, muda. Eu tô voltando da fazenda, pego a BR, voltando da fazenda, tá eu e meu irmão dentro do carro. E na época ele morava na Barra. E existem, vindo da BR, você pode pegar 2 caminhos. Você pode pegar Bonocô
cortar a Bonocô ali para pegar Vasco da Gama, ou pegar o DIC, né? Pega ali Centenário Barra. Ou você pode pegar Iguatemi, pega ali aquela ACM, aquela coisa toda, Garibaldi, Ondina, Barra. Esse segundo caminho, para mim, é mais agradável, Sim. é mais bonito, é mais estético. Ele falou, vá por aqui que é mais rápido. Eu falei, meus olhos não merecem. Eu vou por cá. Mas é mais longe, Diego. Exato. Eu falei, mas o carro não reclama. Mas vai gastar mais gasolina. Faz parte, meu amigo. Né? Então, eu vou por aqui. Você tem que estar em casa que horas? Ele falou o horário. Eu falei, pronto, você vai chegar em casa na hora que você quer. Então, fique tranquilo. Eu vou por aqui porque meus olhos não merecem ver nada Exato. menos do que aquilo que eu acredito que eu mereço. Rapaz, ele ficou quieto depois dessa. Mas é verdade. É verdade. Às vezes eu pego a orla também só para ver o mar. Ou então? Só para ver o mar, para eu sentir, né? Exatamente, então, exatamente. Então eu penso assim, se a gente não sabe aonde ir, é importante a gente encontrar grupos para que a gente possa se associar, para que a gente possa viver a mesma realidade que eles. Né? Eu acredito que o LEAD faz muito isso. Né? O LEAD é a construção de uma ambiência de pessoas com mesmos valores, com mesmos princípios, que querem construir, né, que tem objetividade na vida, que tem meta e principalmente são agregadores, onde um está ajudando a solucionar o problema do outro para todo mundo construir junto e construir uma sociedade. Né? O LEAD Saúde agora, essa semana, né, eu não sei qual é a data que esse vídeo vai aí para o YouTube, né, mas hoje são 17 de maio, tá? O LEAD Saúde essa semana passada doou mais de 100 mil reais em produtos médicos para o Rio Grande do Sul, e alimentos, e etc. Então a gente faz uma movimentação muito grande. Né? As pessoas, os empresários que estão dentro do LEAD, tudo bem, o pão nosso de cada dia é bem-vindo, mas qual é o impacto que a nossa empresa, que o nosso negócio, que nós conseguimos também levar para a sociedade para ajudar a crescer como um todo? Sim, sim. Né? E aí quando você vê muitas vezes você tem acesso a um profissional, a um empresário, que você olha para ele e você às vezes você não dá nada. Mas depois você vai conhecer o cara, é um dos maiores caras mais ricos que se tem. No Instagram tem até um senhor chamado Periquito. Né? Eu nem sei se é mais esse Instagram dele. Cara, ele é uma figura. É Periquito o nome. Periquito 13. Cadê ele? Não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Era Periquito 13. Era o Instagram dele. Você olha para ele, você não dá nada se ele tivesse... como é que se diz? Se você vê ele na rua, andando. Como qualquer pessoa normal. Tá? Ele parece um vaqueiro do interior, se tiver desarrumado. Mas ele tem umas 5 Ferraris na garagem dele. É um dos maiores produtores de sapato Santa Catarina. Varejista de sapato. Então a gente tem acesso, muitas vezes, a esses grandes empresários no bastidor, no dia a dia, e a gente vê que quanto mais bem sucedido é o empresário, mais simples ele mais simples e generoso. Mais simples, mais generoso, mais humilde, não ostenta, né? Isso é bacana. Né? A gente vê que essa é uma realidade que não está disponível para todo mundo. É um grupo seleto que faz parte disso, mas é possível estar lá. Né? E precisa desses ambientes, né? Cara, precisa. Como a gente vem conversando. Agora, se a gente parar para pensar o seguinte, para mudar esse ambiente, porque na física parece que tem uma lei, assim, se um corpo ele está numa velocidade, num caminho, a tendência dele é continuar naquilo ali. Certo. E assim como nós também, né, temos, a maioria das pessoas, eu acredito que tem a dificuldade de mudança, de se mexer, né, e mudar o caminho. Que você, com o seu conhecimento, assim, com a sua experiência, como é que você daria um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, sabem que precisa mudar, sabem que precisa fazer terapia, sabem que precisa ler, sabe que precisa fazer atividade física, sabe que precisa cuidar da espiritualidade. O que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte,
Se cobre menos, pegue leve com você. Porque existem 3 formas de você mudar a tua ambiência. Ou você, de fato, começa a ler mais e buscar por si só esse autoconhecimento. Porque todo tipo de ambiente é como se fosse o corpo humano. Um corpo humano saudável, ele tem um pH neutro. Qualquer inflamação vai desenvolver um pH ácido no corpo humano. E essa acidez vai ser combatida pelo sistema imunológico para tornar essa acidez alcalina. Ok? Então, o meio alcalino expulsa a acidez. Assim como um ambiente ácido expulsa qualquer neutralidade, alcalinidade que exista ali dentro. Tá? Então, você precisa se desenvolver, muitas vezes, para começar a ser expulso do ambiente e as pessoas pararem de se identificar com você e meio que te isolarem. Quando isso acontecer, é positivo. Sim. Ou é positivo que você vai lá, por que eu fui expulso desse meio? Por que as pessoas estão me evitando? É porque eu mudei ou porque eles mudaram? Primeira forma. A segunda forma de você mudar de ambiente é fazer como Jesus fazia. Jesus nunca resolvia um problema no lugar que o problema foi criado. Quando ele tinha um problema acontecendo, ele falava, vou ali meditar, se recolhia para o deserto, ou entrava numa canoa e subia no mar, entrava em meditação, e ali na meditação ele fazia perguntas para Deus. Quem eu devo procurar? Para onde eu devo ir? Como eu devo resolver essa situação? Né? De que forma eu posso direcionar essas pessoas? O que eu faço? E ali em meditação ele recebia as respostas, e ele voltava para o ambiente tóxico, voltava para o ambiente com problema e dava a mensagem. Tá? Tem uma situação muito interessante para quem já assistiu aquele seriado The Chosen, sim, né, que é sensacional. Tem uma parte do seriado em que o ator que representa Jesus chega num local onde está tendo um conflito de vários povos. Né? Só que ele já sabia que o ambiente estava com conflito, ele já sabia que o ambiente estava em crise. Ele precisou entrar em meditação para entender e adquirir as respostas do que fazer quando chegasse lá. Ele não tinha as respostas naquele momento. Não tinha. E por que a gente não faz a mesma coisa? Então, a nossa tendência é responder aos problemas na mesma hora. Né? Aconteceu um problema, faz isso, faz aquilo outro. E muitas vezes verdade, a vida não muda porque a gente não está se permitindo sair do ambiente para ter um insight. Perfeito. Para fazer uma meditação, para ter uma resposta. Sabe? Antes da pandemia, eu tinha um hábito de fazer o seguinte: eu, entediado, vou para São Paulo. O que vai fazer o quê para São Paulo? Vou almoçar. Cara, o fato de você tá no avião em Salvador, mas quando o avião chega em São Paulo, dentro do avião, você já sentiu a mudança de ambiente. Parece que a sua energia muda, parece que a tua mentalidade muda, parece que o ânimo muda. Quando você entra na cidade, se você chegou cansado, de alguma forma você recarrega para produzir, para fazer almoço de negócio, para ter um insight, para fazer qualquer coisa para se desenvolver, porque você mudou o ambiente. Quando você volta mais carregado, você volta mais animado. Você não precisa encontrar com ninguém. Às vezes você vai lá almoçar só para respirar um ar diferente, se recarregar, inspirar voltar, muitas vezes, né? Se inspirar também. Aproveita, faz a ligação para alguns amigos e tal. Tô aqui, vamos almoçar e tal. Como é que tá a vida? E sempre surgem insights de projetos, sempre surge um direcionamento, alguma coisa assim. Então, se você, às vezes, é você mudar do ambiente para se inspirar e voltar para onde você estava para resolver os problemas. Né? E o terceiro, eu vou ficar devendo porque eu esqueci. Mas aí já fica para o próximo programa. Vai ser convidado novamente. Porque ou você é expulso, né, ou você sai e volta, né, ou de fato você precisa seguir os exemplos de alguém. Você falou muito bem de ler as biografias. Né? E não existe nada melhor para inspirar a gente do que o exemplo dos outros. Perfeito. Né? Então, o que esse cara fez para mudar o ambiente, para mudar a realidade dele? E a gente começa a ver que valores e princípios das pessoas que frequentam os ambientes também têm um peso muito grande. Né? E às vezes a gente precisa mudar esse grupo. Caramba, o que é que ele fez?
ele restringiu mais o acesso dele? Ou não? Tem uma outra série, Yellowstone, você já viu Yellowstone? Já assisti todas as temporadas. O Yellowstone é exatamente isso, né? O John Dutton, né? Ele é acessível a todo mundo. Todo mundo tem acesso a ele. Mas muitas vezes não é ele que resolve. Sim, sim. É o Rip. Né? O Rip chega com a demanda para ele e ele fala assim, procure o Rip que resolva. O Rip traz uma demanda para ele e ele fala, você sabe o que fazer. Desde que não seja para mandar a pessoa para a estação, né? Pois é. Só vai entender quem assistiu. E aí o que acontece? Ele é um vaqueiro, o John Dutton. Mas ele não dorme no estábulo. Ele não dorme no barracão. Verdade. Ele tem um ambiente dele. Ele frequenta o barracão e volta para o ambiente dele. Né? Então, caramba, só olhando a história desse cara, a gente já se inspira. Olha como é que ele faz gestão de liderança, de equipe, de nível hierárquico, de plano de carreira dentro do negócio dele. Tô lembrando aqui, tem umas cenas que dá para... que ele resolve e fala assim, não é possível que você, um gerente da fazenda, está nesse mesmo ambiente. Exatamente. Então ele tinha algumas coisas de liderança ali. Dele, né? Exatamente. Ele pega o Rip, que era o gerente dele, tira o Rip da casa, coloca no barracão e bota o filho dele que estava assumindo a gerência da fazenda na casa que o Rip morava. Que era regra, né? Regra. Claro. Né? Como que você tem um líder, né, um diretor dentro da tua empresa e ele todos os dias, todas as horas, dorme, acorda, toma banho e almoça no mesmo lugar que todo mundo. Não pode, porque senão você não constrói respeito dentro de uma empresa. Exato. Então, e era isso mesmo que ele buscava. Tem que ter o respeito. Então, você frequenta, mas não habita no ambiente. Então, muitas vezes as pessoas também confundem. E isso acaba gerando em muitos o medo de ser bem-sucedido. Porque para muitos, ser bem-sucedido significa abandonar os ambientes que costuma frequentar. Na verdade, não. Você pode mudar o ambiente e continuar frequentando, mas não habitando. Sim, sim. Que é uma diferença muito grande. Muito grande. Tá? Não sei se eu consegui responder aí as 3 formas de você mudar de ambiência. Eu queria voltar sobre um tema aqui que a gente estava falando também sobre o ócio criativo, na verdade. Você falou aqui, não sei se acontece com você, mas a maioria dos meus insights, das minhas ideias, das coisas que eu vou fazer sempre ocorrem ou quando eu estou dirigindo ou quando eu estou viajando. Perfeito. Então, daí a importância de você se afastar. É isso. Assim, qual a importância do líder, do empreendedor, empresário, se afastar do dia a dia, do chão de fábrica, obviamente sem perder a referência, sempre estar lá, mas é importante você se afastar de vez em quando das tarefas diárias, do corriqueiro, para conseguir ter a visão da empresa, do que você vai fazer de fato, para onde é que você está levando esse barco, né? Me dá a sua opinião sobre esse assunto especificamente. Olha, Christian, eu acredito que isso é de extrema importância, tá? Porque quando a gente não se conhece, o ambiente controla a gente. Certo. Então, para a gente não se deixar ser controlado pelo ambiente, pelos estímulos que estão acontecendo ali, olha o que Jesus fazia. Você sai do ambiente, neutraliza, entra na meditação. E meditação, para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, meditação não é você ficar ali parado, só respirando e pensando. Não, às vezes meditar é você permitir que surjam insights de questionamentos. Né? Caramba, eu estou com um problema lá na empresa de gestão de pessoas, eu não estou conseguindo fazer com que fulano se relacione melhor com o cicrano. Tá? Eu entro em meditação ali e pergunto como que eu faço para resolver esse conflito. Exato. E a depender da sua espiritualidade, a oração é um instrumento poderoso de terapia. Porque você está conversando, né, com Deus e você está recebendo as respostas também ali. Né? Sim e não. Eu posso concordar e discordar com isso. Claro, não, por favor, por favor. Porque o que acontece? Eu particularmente vejo Deus como o nosso pai. Né, o pai de todos e tal. E, cara, se eu chegar para meu pai e pedir ajuda a respeito de gestão emocional para os executivos que me procuram, ele vai saber me ajudar?
Não, pro seu pai, Com talvez não. Deus é a mesma coisa. Mas aí eu também posso Você vai concordar entender. e discordar, porque ele pode trazer, porque ele tem experiência de Aham, vida, ok. ele pode já ter visto isso em algum outro momento e trazer um insight para você, trazer um conselho que de repente você pode ajustar ele e, e adequar para aquele, né? Concordo. É comum, Não, não. por isso que todas as vezes que a gente pede ajuda, a gente muitas vezes não recebe a resposta que a gente quer. Ah, A gente recebe uma resposta e a gente resposta. tem que interpretar aquilo, ver onde encaixa e aplicar na vida. Com Deus é a mesma coisa. Então a gente faz pergunta, cara, eu tô com um problema de gestão emocional para os executivos lá, quem você conhece que pode me ajudar? Exato. Quando a gente faz essa pergunta para Deus, ele responde. Ele fala, vá para tal lugar, procure tal Isso. pessoa. Né? É interessante que na Bíblia você não vê nenhum momento que Jesus pediu ajuda para Deus, a não ser no momento que ele estava na cruz. Que ele falou, Que Pai, ele orou. livra de mim Ah, esse sei, cálice. exatamente. Mas ele tira o pedido. Porque ele fala assim, mas faz comigo o que você Conforme a tua quiser, o que vontade. for melhor. Isso. Né? Porque todas as outras vezes ele pedia ajuda perguntando para onde eu vou, quem eu procuro, o que eu falo, como agir. Se eu não estiver enganado, e quem tiver aí e souber de outro momento em que Jesus perdeu a paciência, as estribeiras, me fale. E um único momento na Bíblia em que ele pega um chicote, destrói um templo e sai Sim. correndo atrás de todo mundo com um chicote na mão. Porque ele viu aquelas coisas acontecendo no ambiente, se deixou estimular ou se deixou controlar por aqueles estímulos que ele estava recebendo e agiu com base emocional para defender os valores do pai dele. Do pai. Sim, sim. Tá? Então, Você vê, ele mesmo sendo o próprio Cristo, né? Sim. Filho de Deus, ele orava Sim. constantemente, ou na sua, talvez com qualquer concepção, meditar, mas ele orava. Sim. Então, ele precisava, você vê, o Filho de Deus encarnado na Terra precisou orar. Quem Quem somos nós para querer ser melhor que ele? Pois é. Exatamente. Se ele, que era ele, destruir um templo, quem sou eu para de vez em quando não jogar um prato na parede? E a gente quer resolver os problemas, a gente quer resolver os nossos problemas do dia a dia sem o devido cuidado da oração ou da Exatamente. meditação. Exatamente. Deixando-se levar por emoções, que as emoções elas enganam, Sim. muitas vezes, elas distorcem a realidade. Né? Nessa distorção você toma decisões, né, que todo empresário sabe aí, por exemplo, decisões que foram tomadas na pandemia, precisou muito dessa... foi muito... nós empresários fomos muito demandados por decisões. Sim. A gente tinha que tomar decisões muito importantes que interferiam nas famílias dos nossos colaboradores, né? Então, quem fez isso, né, de meditar, de buscar, ou que se dedicou ao ócio criativo, com certeza ele mudou essa realidade, né, dessas decisões que foram tomadas de uma melhor forma, né? Sim. O ócio criativo, ele vem naquele sentido de você estar ali, muitas vezes fazendo nada, ó, inútil terapia. De novo, Durante a inútil terapia, quando você está aprendendo a pintar um quadro, fazendo algo que esteja fora da tua rotina, do teu padrão Perfeito. normal de funcionamento, vem uma resposta. Você Sim. falou assim, pô, vem minha resposta quando eu estou viajando. Cara, tá fora da tua rotina, você está fazendo algo novo. Exato. Então, Dirigindo. Às vezes eu estou dirigindo e as coisas estão acontecendo na cabeça. Recentemente, e eu pretendo fazer isso um hábito, né? Eu sempre pratiquei esportes, né? E quando eu passei no vestibular, eu entrei naquela noia, naquela onda de tem que trabalhar, tem que fazer o primeiro 1 milhão antes dos 30, e toda aquela história. E eu deixei de praticar esportes, né? Coisa que eu sempre fiz. E agora eu retomei isso, né? Então, fazer uma trilha de bicicleta, uma corrida, remar, tudo isso permite que você aplique o ócio criativo quando você está ali desfrutando, contemplando, meditando aquele momento. Porque se você estiver na tensão, não adianta, você não vai ter nada. Né? Então, de vez em quando, aquele hábito assim, fala, caramba, bora para casa? Bora dar um mergulho no mar?
bora reimar um pouquinho. Deixa esse problema, Deixa esse problema aí um pouquinho e cara, vamos... Vem a resposta. Verdade. Às vezes, como eu falo, no chuveiro, às vezes, estou tomando um banho, tá, eu começo a fazer pergunta na mente, meditar ali enquanto, e vem a resposta. O ócio criativo não é simplesmente ficar sem fazer nada. Não, Perfeito. é fazer um nada ativo. É fazer um nada pensando, refletindo, meditando nas soluções que você busca para a tua vida. Interessante que você falou aí do Yellowstone, né? Yellowstone, né? Volta e meia, o John Dutton também fazia a mesma coisa. Claro. Quando tinha que resolver alguma coisa, ele falava, amanhã eu te dou uma resposta. Amanhã eu te dou uma resposta. E aí, à noite, ele ia ficar lá, né, pensando... Toma o uísque dele e tal. E andar de cavalo um pouquinho. Isso, exatamente. Vai brincar com o neto. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente precisa. Eu acredito que esse seriado, eu não tinha assistido ele, estou assistindo ele agora. Né? Eu acredito que esse seriado ele é fundamental para todo mundo que é empresário e empreendedor, né? Entender sobre networking, entender sobre valor de informação, autoconhecimento, gestão e vendas. Se você for estudar ele com esse nível crítico, a quantidade de insights que você tira ali, práticos para aplicar dentro da empresa, é absurdo. Né? É absurdo. Bom, eu queria, assim, já vamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, eu queria falar sobre resiliência, tá bom. Que é um assunto importantíssimo que a gente está tratando aqui nesse podcast. O Nassim Taleb, né, que é o escritor, ele fala algo que, vamos dizer assim, faz correlação, que é o antifrágil, né? No conceito dele, assim, superficialmente, é sobre se comportar e prosperar em um mundo cheio de imprevistos, sendo que você sai dos desafios mais forte. Uhum. A resiliência, por sua vez, seria a capacidade de se adaptar a situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Né? Okay. Esses são os conceitos que eu trouxe aqui para a gente botar na mesa e discutir sobre isso. Sim. Eu queria a sua opinião sobre a importância da resiliência para o empreendedor. Eu acredito que não existe resiliência sem erro. Então, o empreendedor se permite errar. Perfeito. Eu penso assim, para você ser resiliente, você tem que errar, aprender com o teu erro e continuar executando. Claro que você tem que mensurar o nível de erro que você vai dar e quanto de prejuízo que aquilo pode gerar. Tá? Mas se permitir errar é o ponto principal para você ser resiliente. O sucesso ele é construído pelas tomadas de decisões erradas que foram tomadas, pelos investimentos errados que foram tomados, mas principalmente pelos aprendizados que você traz disso. Tá? E é também o pegar leve que eu falei aqui mais cedo. Sim. Essa questão de você, da autocrítica, da comparação, de estar olhando redes sociais e se espelhando no palco dos outros, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? É por isso que a ambiência, o networking, conhecer pessoas, você conhecer os bastidores deles e aprender como que eles, muitas vezes, resolveram um problema. Né, adquirir aquele conhecimento e aplicar na vida da gente. A resiliência vem também da modelagem. Sim. Que a modelagem é você olhar o comportamento de pessoas que você aprova, que você admira e se perguntar como que eu posso aplicar isso na minha vida? Né, de que forma que eu posso melhorar meus resultados com isso? Então eu acredito que a resiliência seja um conjunto de coisas. Né? Os aprendizados que você tem com os erros ao longo da vida, né? E os aprendizados que você adquire com pessoas que já conquistaram os resultados que você busca conquistar e já passaram também pelos mesmos erros, pelas mesmas dificuldades que você passa. Tem uma dinâmica que é bastante interessante, que é comum no mundo dos negócios, que é a questão do board, né, a discussão de board, ou o hot seat, como é conhecido. Né? Então você tem ali alguns empresários que sentam ali, tragam alguns problemas que eles estão passando, e você tem um empresário bem-sucedido, que ele senta ali no meio e ele vai ali dando, de acordo com o conhecimento dele, as soluções para aqueles problemas. Certo. Né? Então a resiliência, eu acredito que é essa capacidade de você flexibilizar. Né? Pensa que a gente é uma borracha de dinheiro. Não tem como a gente ficar tenso o tempo inteiro. Né? A gente volta. Eu acho que resiliência é isso. Né? Ela vem, ela dá um stretch, né? Estica a gente ali naquele primeiro momento, mas depois a gente
volta. Resiliência é essa capacidade de você estressar e voltar para o teu formato original sem danificar a tua estrutura. Se tiver danificando a tua estrutura, aí a borrachinha estoura. Sim. E agora você tem uma cordinha, né? E aí provavelmente a empresa foi por água abaixo, você vai ter que inovar dentro da empresa e fazer essa cordinha funcionar agora de uma forma linear. Tá? Entendi. Então seria essa capacidade de suportar, vamos colocar seria um bom exemplo. Agora, para o empresário, assim, seria a capacidade dele suportar reveses, isso nos negócios, e saber identificar, né? Saber identificar o que foi que aconteceu exatamente e voltar, e tentar voltar, se restabelecer. Poderia. Acredito que mais ou menos isso? A capacidade dele suportar de forma saudável. Certo. Porque ele precisa de uma válvula de escape. Todo ser humano precisa. Né? Senão, o que acontece? Com tanto desafio que a gente vai tendo ao longo da vida dos negócios, a gente vai acumulando duas emoções que pesam muito em qualquer pessoa, principalmente assim, em quem tem responsabilidade sobre uma grande quantidade de vidas, como o empresário. Sim. Que é o medo e a raiva. Então, se você não tem o hábito de ter válvula de escape para colocar o medo para fora ou para colocar a raiva para fora, você não consegue construir uma resiliência saudável, você vai construindo uma casca, você vai colocando uma armadura e uma hora vai estafar. Uma hora vai ter um infarto, vai ter um AVC, vai precisar de um suporte médico maior. Então você precisa dessa válvula de escape. O problema até com clientes, fornecedores, funcionários. Com certeza. É aquele filme antigo, não lembro da época que ele é, aquele Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Eu assisti. Que o cara tá ali, ó, todo certinho, pouquinhos, né? Pouquinho. E aí ele teve um burnout, entrou com a metralhadora dentro de uma hamburgueria e a partir dali se desencadeia uma série de coisas, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de extravasar, uma válvula de escape. Né? Todo empresário que é bem sucedido, você vê falar de algum tipo de esporte, de meditação. O próprio Flávio Augusto, ele fala, se você não tem gestão emocional, você não tem negócio. Se você não faz alguma coisa para desopilar, jogar um tênis, uma natação, ele mesmo toca violão. Exatamente. Ele mesmo toca violão, fazer uma meditação. Se você não cuidar dessa parte, não tem negócio que resista. Né? E quer queira, quer não, o futuro de toda e qualquer empresa são dois. Ou é fechado, vai vender, né? Ou é vendido. Exatamente. Né? Mas eu vou deixar de herança pro meu filho. Teu filho vai fazer duas coisas. Ou vai falir o negócio, ou vai vender o negócio. Vai vender. Então, assim, se você não cuida da tua inteligência emocional, do teu autoconhecimento, do teu desenvolvimento pessoal, a tua empresa só tem um caminho. Vai fechar. Porque ninguém vai querer comprar, porque provavelmente ela está toda desorganizada. Se eu não me engano, acho que é Pablo Marçal que fala que a empresa que não quebra, quem quebra é você. E é verdade. Não é uma PJ, né? É o PF. Não é o PJ, é o PF que quebra. Tanto que o Warren Buffett, uma das linhas de desenvolvimento e enriquecimento do Warren Buffett foi comprar empresas falidas, aumentar né, o equity daquela empresa, aumentar o valuation daquela empresa e vender ela para o mercado. Né? E foi assim que ele fez dinheiro. Vou comprar aqui uma lanchonete falida, um aluguel de carro falido, um hotel falido, vou pegar meu know-how, vou crescer isso aqui. Se eu vender abaixo do preço de mercado, mas ter de volta aí meu investimento mais 50%, tá ótimo. Tá ótimo. E assim ele foi tocando, ele foi fazendo os negócios dele. Né? E muitos grandes empresários continuam fazendo isso. Sim, sem dúvida. As incorporadoras fazem isso muito bem. Tá lá o terreno sem utilidade, só a família só pagando IPTU, com gasto de manutenção muitas vezes para não dar bicho, acumular lixo, nada desse tipo de coisa. A incorporadora vem, pega aquele terreno, né, leva uma proposta para o dono, né, entrega algumas unidades ali como pagamento do terreno, ou seja, o cara não precisa entrar com dinheiro, só entra mesmo com o terreno. A incorporadora constrói tudo e ele bota um dinheiro no bolso. Né? Então, hoje é só observar que tem algumas áreas que continuam funcionando do mesmo jeito. Ótimo. Tem um quadro aqui no nosso programa que é o seguinte: ser empreendedor E aí eu queria que você definisse o empreendedor. Ser empreendedor Ser empreendedor é ser super-herói. Perfeito. Porque são tantas habilidades, tantas competências que você acaba precisando desenvolver, né, que eu acho que não tem outra palavra. Né? Você ser empreendedor, você tem que ter coragem. Sim. Né? Você tem que saber enfrentar seus medos. Você vai ter empreendedor, você vai ter inimigos. Sim. Né? Você vai ter conspirações
lutando contra você. Ser empreendedor, você tem ali seu ponto fraco, sua criptonita, né? Então ser empreendedor é ser super-herói, porque, meu amigo, não é fácil não. tem uma coisa interessante, eu tenho visto muitas pessoas, e eu acho sensacional isso, né? Faz parte do aprendizado, da jornada dessas pessoas, deixando o CLT para empreender. Né? Eu vou sair do meu emprego fixo, eu vou sair do meu trabalho e agora eu vou empreender. Eu gosto de dizer o seguinte: empreenda na empresa que você já trabalha. E enquanto você está trabalhando aí, aprenda habilidades, ferramentas, recursos que você vai precisar nesse negócio que você quer abrir. Porque a partir do momento que você sai de uma carteira assinada para abrir um negócio, você não está empreendendo, você está empresariando. E se você vai empresariar sem saber o básico, que é gestão e vendas, o teu negocinho vai quebrar e você vai dizer que não presta, que não é para você e que tem que voltar ali para a carteirinha de CLT. Né? Então, cuidado que empreender e empresariar são duas coisas completamente diferentes que podem aí definir completamente aí o rumo da tua vida. Isso que você falou, o João Kepler, ele coloca como uma teoria das duas canoas. Enquanto você, inclusive tem a imagem na internet, dele em duas, um pé numa canoa, o outro pé na outra canoa. Então é isso que você falou. Enquanto você está na sua empresa, você vai empreender. Você vai ali nas duas. Quando uma canoa estiver mais adequada para poder você tomar a decisão, né, de qual canoa você vai ficar, pronto, aí você decide, tira o pé de uma e coloca na outra. Exatamente. Ele chama de teoria das duas canoas. E é assim para negócios, inclusive, né? Às vezes as pessoas têm ali 2, 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo, você tem que dividir ali. Né? Você não pode simplesmente anular um e dedicar mais tempo no que você está começando. Sim. Acontece muito isso com posicionamento. Se você pega uma marca consolidada de mercado, né, ela não pode simplesmente mudar de patamar, porque ou ela precisa garantir as vendas do patamar que ela está e conquistar um público novo de um patamar maior, né, que ela deseja. Se ela abre mão desse público para ir para o público novo que ela deseja de um patamar maior, ela fragiliza o negócio dela. Sim, sim. Então, muitas vezes, o que algumas marcas acabam fazendo é manter esse negócio e abre uma nova marca de mesmo ramo para um outro público. Isso, exato. Tá? Ou seja, um nome fantasia diferente, né, uma PJ diferente, mas com o mesmo know-how, e isso aqui vai ganhando. É a mesma coisa. Mercado. Ou seja, ele está lá e lá e cá. Exatamente, está lá e cá. Tá? Então, aqui começou a fazer sentido, aqui ou vende, ou continua se valer a pena. Né? Porque a pior coisa é a seguinte, é você empreender por necessidade. Sim. Ou seja, tem gente aí que está nos assistindo que vai... Aliás, é clássica essa história. Recebeu a rescisão, né? Recebeu a rescisão agora. Não quero mais trabalhar, ou não tenho mais idade para trabalhar na empresa, ou está difícil de conseguir emprego. O que vai fazer? Empreender. Só que aí é o momento errado. Exatamente. Porque dali você vai ter que tirar seu alimento, sustento da sua família. Né? Então, quem está empregado, adote esse conselho que você deu, né? Que é você estar, ao mesmo tempo que você está trabalhando, CLT, você está também empreendendo, aos poucos. Né? E no momento certo você vai decidir o que você vai fazer. Foi aquilo que eu falei um pouco mais cedo, né, que a gente está aqui na conversa, que o colaborador ele busca ali segurança, estabilidade e reconhecimento. É o que o empreendedor não tem. O empreendedor não tem nenhum dos três. Então, na hora que ele vai empreender, né, ele não tem segurança nenhuma de nada, não tem estabilidade de nada, e para ele começar a ser reconhecido, ele tem que começar a ter resultado, porque até então tá a família toda descendo o cacete nele. Exatamente. Se der certo, é gênio. Se der errado, eu falei, avisei. Exatamente. Vi aí que não ia dar certo, você largou teu concurso, largou seu emprego. Exatamente. Mas eu avisei. Mas é interessante, é interessante. Vale a pena? Vale. Mas é um super-herói.
A gente tem ali as batalhas diárias, as conquistas por território de forma diária, Sim, sim. né? A gente está lidando com conflitos o tempo inteiro, com inovação, então mas é gostoso, né, cara? Ah, você Depois que não volta mais, já né? era. Não volta mais, Depois não. que a belinha do empresariado, do O empreendedorismo empreendedorismo. É. pica, já era, meu irmão. Não tem como voltar atrás. E a última parte do quadro é: cite 3 coisas que todo empreendedor precisa fazer antes de morrer. Eu vou falar a minha logo aqui, tá? E aí eu deixo você falar a sua, para você 3 pensar coisas que na, o que o empreendedor empreendedor precisa fazer antes de morrer. antes de morrer. Eu coloquei terapia, Ok, atividade física ok. e ter lucro. Ok. Coisas que precisam, né? Terapia, Atividade atividade física física e e ter ter lucro. lucro. Todo Todo empreendedor empreendedor precisa precisa ter, ter. pelo amor de Deus. Todo empreendedor precisa ter, Você concordo. concorda? Você quer Eu acrescentar? Você concordo, quer não. falar Eu das 3? concordo, cara, eu concordo. Terapia é aquela história do Abílio Diniz, né? O Flávio Augusto também fala isso. Autoconhecimento é pro resto da vida. Né? O empresário que não busca autoconhecimento, ele vai viver a vida ali pelejando, reclamando, sem entender o que é que ele está fazendo de errado. Muitas vezes, eu atendi um cliente, já tem bastante tempo isso, super bem sucedido, mas ele tinha uma necessidade por reconhecimento muito grande. Então, todas as vezes, para ser reconhecido pelo meio, pelos amigos, né, que ele andava, ele comprava um relógio caro. Né? E tem relógios bem Bem caros. caro. Isso é verdade. Então ele comprava um relógio caro. Relógios aí de 50 mil, de 100 mil, 150 mil. Ele ia comprando todas as vezes que ele precisava ser reconhecido. Sentia necessidade de reconhecimento, o negócio estava fraquejando. Ele ia lá, comprava um relógio e a empresa dava um boom. Só que chegou no momento em que esse boom não acontecia mais, porque o reconhecimento que vinha pelo relógio já não era mais o mesmo. Ah, você tem relógio novo de novo, né? Ah, legal. Então ele não tinha mais o mesmo reconhecimento. E o que começou a acontecer? Ele foi comprando relógios mais caros, mas foi desfalcando o caixa da empresa. Quando a gente fez um trabalho com ele, a gente entendeu que essa necessidade por busca de reconhecimento era uma busca de reconhecimento do pai dele, que ele não teve na infância. De quando a gente trabalhou esse reconhecimento do pai, e a gente perguntou de que outra maneira você poderia ser reconhecido dentro dos teus negócios, ele falou, gerando emprego, abrindo filiais e melhorando a qualidade da minha entrega para meus clientes, porque o reconhecimento deles é a comprovação do meu sucesso. E dentro disso ele parou de comprar os relógios, salvou a empresa e ainda abriu mais 2 filiais no interior. Então, às vezes, uma única coisinha, e olha, surgiu dentro de um acompanhamento terapêutico com ele aí, destravou uma chavinha lá atrás que, caramba, eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha me dado conta disso. É assim da noite pro dia? Não é. É um trabalho que a gente vem ali fazendo com ele, de relacionamento, de conhecer ele, de direcionamento, né? De estar pronto também para mexer nessas caixinhas, nessas dores que estão lá dentro. Né? Então, sim, concordo com você que terapia, desenvolvimento pessoal faz parte da vida de todo empreendedor. A atividade física que é válvula de escape. Pronto. Né? E lucro, né? Com certeza, porque sem Pelo lucro amor o de negócio Deus. fecha. É isso, mas você sabe que tem muito empresário, muito empreendedor que não entendeu isso. Não entendeu isso. E aí acaba não se pagando, vamos dizer assim, que é um erro. Eu fiz algumas consultorias também que eu perguntei para eles assim, e quanto é que você, qual é o seu prolabore? O que é isso mesmo? Não, quanto é que você tira por mês, assim, para mim, para você mesmo? Ah, não sei, tal. E muitos só tiram depois, né, só se pagam depois de pagar todo mundo. Isso é muito comum. Sim. Né? Sim. E me fugiu agora a memória quem é que fala isso. Acho que o próprio Kiyosaki mesmo. Que primeiro você tem que se pagar. Depois que eu li esse livro, né, O Pai Rico, Pai Pobre, o meu prolabore vai junto com o de todo mundo. Dia 5, o quinto dia útil de cada mês, eu tô lá. Sim. Tô lá na relação. Sim. Faça chuva, faça sol. Não existe nada melhor do que trabalhar com contas pagas. E se as contas do dono do negócio não estão pagas, o negócio vai sofrer. Porque ele vai viver agora com a energia de escassez,
ele vai estar trabalhando com energia de necessidade, de Sim. sobrevivência, É. e vai começar a tomar decisões, muitas vezes, que por necessidade de sobrevivência que vai prejudicar o Exato. negócio. Exatamente. Vai recrutar um funcionário mal preparado, vai fazer um investimento numa situação que Vai não dar vai trazer desconto. resultado. Porque assim, eu tenho empresa de varejo, né? No ramo de varejo, e eu quase não fico assim atendendo o cliente, por quê? Porque você acaba sabendo, você sabe quanto de boleto você tem para pagar na segunda-feira. Sim. Aí chega alguém querendo comprar aquele produto que vai Pagar. que vai salvar o boleto da segunda. Sim. O que você pensa? Se você estiver ali atendendo ele, você vai entregar por qualquer preço para que ele possa, para que você possa, enfim, pagar o boleto da segunda-feira. Sim. Então você aí deixa suas emoções, né, interferirem aí no atendimento mesmo, na venda. Se ele falar, eu quero desconto de 10%, não, você não vai dizer não. Se ele pedir desconto de 20%, você vai pensar assim, não, dá para pagar o boleto da segunda? Opa, é agora. E nisso a sua margem de contribuição já foi pro saco, né? E se você continua fazendo isso, então assim, eu não recomendo que o dono do negócio esteja à frente das vendas. Assim, venda cliente, né? Você com cliente. Coloca um vendedor. Coloca alguém para poder fazer aquilo ali, porque senão você vai matar a sua empresa, porque você não vai prezar pelo lucro, você vai prezar pela sobrevivência. Exatamente. Né? Tudo bem se é um momento, né? É um momento que você precisa ali, tal, mas assim que puder, coloque alguém à frente, porque as suas emoções vão falar mais alto. E, de novo, toda vez que a gente deixa as emoções falarem mais alto, a empresa vai ser prejudicada. Exatamente. Não sei se você isso aí, concorda com isso. São aqueles pilares que a gente conversou, né? Se não cuida aqui do pilar emocional, o pilar financeiro rui e a casa cai. Casa cai. Aí você perde dignidade. Perde isso, perde as pessoas, as suas famílias vão perder os empregos, né? As pessoas vão perder empregos, automaticamente vai impactar nas famílias deles, enfim. E aí a responsabilidade do empreendedor é altíssima, né? Sim. Então, você acrescentaria mais alguma coisa? Cara, 3 eu colocaria... coisas que o empreendedor não pode, precisa fazer antes de morrer. Ele precisa frequentar uma ambiência saudável. Boa. O ambiente, né? Um ambiente, é ele precisa frequentar verdade. ambientes saudáveis para construir relacionamentos interessantes. Eu gosto muito de dizer assim, a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. A gente faz negócio com quem a gente conhece. Muitas vezes a gente conhece também a família da pessoa. Sim. Né? Então, a ambiência, né, os lugares que você frequenta, as pessoas que você se relaciona, é importante para todo e qualquer empresário. A questão da espiritualidade, né, eu acho que é fundamental. Né? Eu, particularmente, acredito em Deus e peço muita ajuda dele, peço muito direcionamento. E é incrível que todas as vezes que a gente pede essa ajuda fazendo perguntas, a resposta vem, né, e de fato acontece como a gente imaginava que ia acontecer. Fé. E a terceira coisa que eu acrescentaria aí é a sede por conhecimento de áreas fora da parte técnica perfeito, isso aí. daquele empresário. O que você falou é perfeito. Né? Conhecimentos fora da área de atuação. Porque esse conhecimento fora da área de atuação vai trazer insights, vai trazer ideias e vai contribuir para que você muitas vezes inove dentro do seu negócio. Foi assim que surgiu minha empresa de telemedicina. Perfeito. Você pegou conhecimentos, né? Conhecimento da tecnologia, né? Conhecimento ali da saúde, conhecimento da gestão emocional, uma startup de telemedicina e saúde focado em saúde mental para o colaborador para aumentar lucros e faturamento de empresas. Pode falar, inclusive, sobre ela. Pode falar aqui, por favor. Quando você me falou, eu assim, achei muito legal. A telemedicina, onde os funcionários, né, podem, a empresa, o empresário pode... Se a gente for parar para observar, essa telemedicina, essa teleconsulta, na verdade, é uma porta de entrada para a gente começar a fazer um trabalho dentro daquela empresa. Tá? Sim. Por quê? Muitas vezes o colaborador ele não tem acesso à saúde. Muitas vezes o colaborador ele tem acesso ali ao SUS. Muitas vezes é do interior e vem para a capital, né? E ele passa ali um dia viajando, vem para a consulta, não resolve o problema dele, volta para a capital sem resolver, ou para o interior sem resolver.
né? E com a telemedicina, a teleconsulta, a gente consegue atender ele no interior dele, com os médicos especialistas. Então, o primeiro passo aí, que é a base da pirâmide de Maslow ali, é oferecer saúde. Esse funcionário com saúde, a gente consegue aí, então, fazer um diagnóstico da empresa a respeito da saúde mental dos colaboradores, um diagnóstico de saúde do clima organizacional, né, e do nível de satisfação daqueles colaboradores em relação àquela empresa. Para, a partir daí, a gente montar um plano de tratamento para identificar, né, porque isso dá um diagnóstico de quem é que está dormindo mal, de quem é que não está se alimentando bem ou não, né, se a pessoa está bebendo água ou não, a gente pergunta, né? A gente literalmente entra na semana da pessoa para entender no nível mais macro, né? O que está acontecendo ali dentro que está influenciando a taxa de turnover, que está tendo afastamento de trabalho, né? O burnout, que é o absenteísmo, né? O que pode estar fazendo com que a equipe seja muito boa, mas não esteja produzindo da forma certa. E a partir daí a gente começar a trabalhar a questão do autoconhecimento junto com a equipe, mas claro, principalmente com a liderança. A gente começa a fazer o trabalho aí com a liderança, com os gestores, com os CEOs, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, porque se a gente começa isso de baixo para cima, a gente cria uma panela de pressão. Porque aqui o nível de consciência vai aumentando, o nível de responsabilidade da empresa também vai aumentando. Sim, sim. Né? Então, enquanto a gente vai fazendo a inserção da saúde, né, através da assistência médica para esses colaboradores e workshops, treinamentos, esses diagnósticos, a gente vai trabalhando dentro de um programa de mentoria com líderes, gestores e CEOs, né, os diretores ali da empresa, para que a gente consiga aí equilibrar o clima organizacional da empresa. Então, a startup de telemedicina que a gente criou com o objetivo de promover a saúde mental corporativa. Porque a empresa que ela não se adequar a esse novo mundo que está surgindo aí, vai fechar. As pessoas hoje não permanecem no emprego por causa de dinheiro, e sim por estar trabalhando numa ambiência saudável. Né? Porque isso contribui também para a saúde. Eu queria que você falasse mais, por exemplo, porque tem empresários aqui que não têm condições de ofertar, né, um plano de saúde para os funcionários, gostaria muito e tal, mas não tem condição. Essa startup, ela ajuda nesse sentido também? O objetivo da startup não é concorrer com planos de saúde, né, porque de fato não é um plano de saúde, mas é uma assistência médica 24 horas, né, que a gente leva para os colaboradores. Então a gente consegue atender aí com clínico geral e médicos especialistas, tanto o colaborador quanto os dependentes daquele colaborador. Que legal. Então a gente consegue botar até 3 num plano básico ali do colaborador, a gente consegue colocar até 3 dependentes sem custo adicional. E tem várias especialidades, né? Nós temos 10 especialidades. Eu não vou saber dizer todas aqui de cabeça, mas a cardiologia, neurologia, pediatria, endócrino, gineco, a gente tem urologia, nós temos também, né? Psiquiatria, legal. Nós temos, que é bacana a questão da psiquiatria, porque às vezes, como a gente também tem a parte de psicologia, né, às vezes a pessoa começa a fazer a parte do atendimento terapêutico ali para controlar a ansiedade, para resolver algum conflito dentro de casa, mas ela precisa também de um equilíbrio, como é que eu posso dizer assim, de uma regulação hormonal, que só quem pode fazer isso é o psiquiatra. Né? E a gente traz dentro de uma modalidade que é consulta ilimitada. Então ele consegue fazer um tratamento interdisciplinar ali, desde que realmente seja necessário, né, para ter saúde durante o ambiente de trabalho. E esse colaborador, sabendo que a família tem assistência médica em casa, ele trabalha com menos estresse, ele trabalha com menos preocupação. Sim, porque dúvida. Às vezes tem aquela mulher que vai trabalhar e deixa um filho de 1, 2 anos com a mãe, com a babá, né, dentro de casa, e a criança está com febre. E ela trabalha ali preocupada porque a criança está com febre e ela não consegue produzir. Ela sabendo que a mãe em casa pode pegar o celular, acionar o aplicativo, consultar o médico de plantão e medicar, hidratar ou fazer qualquer outra coisa que seja para aquela criança melhorar, ela trabalha muito mais tranquila dentro do trabalho. E é tudo pelo celular. E não é inacessível, né? Assim, em termos de valores. Não. Como a gente trabalha com assistência médica, né, não chega a ser... Não tem os custos nem perto dos custos de plano de saúde. Sim. A gente pode dizer que dependendo do plano, a gente pode dizer que é 10% do valor de um plano. Legal. Então, para muita empresa, acaba sendo muito acessível.
Empresas com 500 funcionários, a gente teve uma outra empresa aqui, 2.200 funcionários sem plano de saúde e sem nenhum tipo de assistência médica no interior da Bahia. A partir do momento que a gente leva essa assistência, né, olha o impacto que a gente está gerando naquela comunidade. Né? E eu acredito muito nisso, e é uma coisa que o LEAD também acredita muito, que todo negócio, a gente tem que cuidar do nosso negócio, fazer o nosso negócio crescer, para que a nossa cidade cresça, para que o nosso estado cresça e o nosso país cresça. Né? Então, eu penso muito nisso aí. Então, a gente levar desenvolvimento. A gente pensar como que eu posso melhorar o meu ambiente, como que eu posso criar a minha ambiente, se é para que ela seja próspera, e a gente consiga impactar aí a sociedade de forma positiva. E saúde é uma delas. As micro e pequenas empresas são as gênese, né, desse processo que você falou, né, de crescimento, né, dessa cidade, estado, país. Exatamente. As suas redes sociais, a rede social da startup. Vamos lá. Né, agora é hora de quem está assistindo poder te acompanhar seu trabalho. Legal. Para você que está assistindo aqui esse podcast e está gostando do conteúdo, você pode me achar lá no Instagram, Diego.Wildberger, tá? Me encontra lá, começa a me seguir lá nas redes sociais, manda um direct que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tem um site também, né? Como eu sou especializado em hipnose, quer queira, quer não, eu me posicionei há 12 anos atrás, né? Na data de hoje, né? Em hipnose clínica, então meu site ficou hipnosesalvador.com.br, que é a parte de tratamento terapêutico. Tem o site do Lead Futuro, né, que é o leadfuturoba.com.br, o site do Lead, que é lead.com.br, e a telemedicina, que é meditcorp.com.br/telemedicina. Pronto, meu amigo. Prazer aqui estar recebendo você nesse segundo episódio, né? E eu tenho certeza que a gente vai discutir outros assuntos em outros episódios, e você também vai fazer parte aqui também, quem sabe no futuro aqui da gente entrevistando outras pessoas, enfim, será um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Christian, agradeço também o tempo do pessoal que está assistindo a gente em casa, o Igor que fez um trabalho sensacional aqui de gravação, transmissão aqui da equipe, tá de parabéns, e o que você precisar, pode contar comigo. Se você ainda não segue esse canal, clica aqui no sininho para ser notificado dos próximos episódios e coloca teu comentário aí dizendo o que você achou e qual a tua pergunta para o próximo entrevistado do Christian. Isso aí, meu irmão. Obrigado. Hein? Valeu, meu irmão.